nós temos aqui dentro da liturgia de hoje um tema em comum que perpassa as leituras, que é o estar em comunhão. Jesus fala no Evangelho que nós precisamos permanecer nele, nos manter nele, para que nós, como ramos de uma videira, permaneçamos dando frutos, aliás, permaneçamos vivos. Se você arranca um ramo de uma árvore, não precisa nem ser videira, seja ela qual for, qual é o resultado? Se você deixa de lado, se você não planta, se você não faz nada, morre, seca e morre. Assim também somos nós com o nosso Senhor. Mas no desdobramento da vida de Jesus aqui na terra, de uma maneira especial, nessa fase dele antes da ascensão, ele também nos deixa a igreja. E São Paulo vai dizer que existe um corpo místico de Cristo, um corpo onde Cristo é a cabeça e a igreja o resto do corpo são os seus membros. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós, para permanecermos em Cristo, precisamos estar unidos ao corpo dele, que é a igreja. Quando batizados, nós passamos a fazer parte deste corpo, mas nós temos que, ao longo da vida, lutar para permanecer parte deste corpo. A união com o corpo de Cristo, que é a igreja, é a união com a cabeça, que é o próprio Cristo. Portanto, não dá para dissociar uma coisa da outra. É a palavra de Deus que está dizendo. Então não adianta eu dizer, mas lá de casa eu faço as minhas orações, estou unido a Cristo. A palavra de Deus, a revelação de Deus, por meio da sua palavra, nos diz que nós precisamos estar unidos ao corpo de Cristo, que é a igreja. E nós temos um exemplo muito interessante na leitura de hoje. Veja, São Paulo e Barnabé foram enviados em missão pela igreja de Antioquia. Naquela época não existia ainda essa estrutura chamada diocese ou arquidiocese, mas pensemos assim: foi enviado em missão pela diocese de Antioquia para pregar no meio dos pagãos, para adentrar o mundo grego e o mundo romano adentro, pregando o Evangelho. Deus realizou maravilhas no meio dos pagãos. Então, alguns cristãos convertidos do judaísmo, que tinham ainda aquela mentalidade, nós já falamos sobre isso, que tinham aquela mentalidade ainda de que, não é para os pagãos, não, Deus veio apenas para o povo escolhido, para os judeus, queriam obrigar os pagãos que se converteram ao cristianismo a seguir os costumes judaicos, fazer tudo aquilo que um judeu faria dentro do cristianismo. Eles ainda tinham dificuldade de desassociar cristianismo e judaísmo. Claro, o cristianismo ele nasceu dentro do judaísmo, depois foi criando uma identidade e, aos poucos o Espírito Santo foi mostrando o caminho, e aí foi sendo saindo do judaísmo, até de uma maneira muito traumática, porque na realidade foram expulsos das sinagogas e tudo mais. A questão e aqui está o que tem de interesse para nós hoje ao falar de comunhão. Quando começou a haver esta confusão dos convertidos do judaísmo com os convertidos do paganismo, Paulo e Barnabé fizeram o quê? Eles foram na igreja, digamos que na diocese, lembrando que ainda não existia esse termo, não era assim tão bem estruturado, era o início, mas eles resolveram ir aonde era a referência. Eles tinham uma referência. Essa referência da igreja desde o início é Pedro. E a primeira referência, antes da igreja chegar em Roma, a primeira referência de igreja é a igreja de Jerusalém. Portanto, aonde vamos?
vamos para Jerusalém para poder resolver esta questão. Em Jerusalém, se Pedro era o líder de toda a igreja, e justamente por ser o líder, ele fazia, né, aquilo que os papas fazem hoje, que é sair caminhando também por todas as igrejas, confirmando os irmãos na fé, e portanto tinha deixado Tiago como líder da igreja de Jerusalém. Os dois estavam ali, e São Paulo e Barnabé foram lá para poder resolver esta questão. Então veja que interessante, veja que bonito, essas referências que Deus nos deixa na igreja. Hoje a grande referência da igreja é o Papa, não é? A figura do Papa é a referência da igreja, não importa qual Papa, aqui nós estamos falando do papado enquanto referência. A diocese, referência da igreja, é a diocese de Roma. Por quê? Porque quando Jesus, em Mateus, no capítulo 16, versículos 18 e 19, institui a igreja, tendo Pedro como pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Veja que Pedro é a pedra da igreja, Jesus é a pedra angular, a pedra viva, a que sustenta toda a igreja. É diferente. Jesus sustenta a igreja, né? Isso vai dizer bem o Catecismo da Igreja 552. Jesus sustenta toda a igreja. Pedro é o fundamento, é o fundamento visível da comunhão e da fé da igreja. Portanto, hoje, quem é Pedro para nós? É o Papa, e o Papa Francisco. Portanto, ele é a referência. Nós temos que olhar para o nosso querido Papa Francisco e encontrar nele a referência que Deus colocou como Papa para nós. Não podemos ficar inventando as coisas, não podemos ignorar o nosso Papa, não podemos ignorar a referência que é a Igreja de Roma, senão nós estamos fazendo ao contrário do que São Paulo e São Barnabé fizeram e nos deram como exemplo. Estamos fazendo o contrário do que a palavra de Deus está dizendo no Evangelho de hoje. Permanecer em Cristo, permanecer junto ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, todo aquele que vai ao contrário daquilo que a igreja está dizendo, que o Papa está nos ensinando, está indo contra o próprio Cristo, está saindo da comunhão da igreja. E veja, o Espírito Santo, ele age na comunhão, para manter a comunhão, para manter a unidade. E que coisa bonita, Nossa Senhora está aí presente. Desde o início da igreja, Nossa Senhora esteve presente, de uma maneira especial. A igreja, ela é enviada em missão. Se Cristo funda a igreja, mas ele a envia em missão no Pentecostes. E quem é que está reunido com os discípulos do Pentecostes? Nossa Senhora. Se você é devoto de Nossa Senhora, devoto com o coração aberto, você pode ter certeza que ela sempre vai te levar para a igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Nossa Senhora sempre leva para Cristo. Se você permite que o Espírito Santo haja no seu interior, você também vai permitir, vai se deixar convencer pelo Espírito Santo, que vai te dizer: vamos fazer parte da igreja, vamos permanecer em comunhão, unidos a Cristo por meio da forma que Ele escolheu para que estivéssemos unidos a Ele, que é em comunhão com a igreja católica, apostólica, romana. Que o Espírito Santo de fato nos ajude, nos dê essa docilidade para viver esta realidade. Se temos dificuldade de entender algumas coisas a respeito da igreja, do que a igreja nos propõe, do que a igreja nos ensina e nos orienta, vamos estudar, vamos aprender. Não vamos deixar que vozes contrárias a Cristo nos enganem. Vamos estudar, vamos correr atrás. E que Nossa Senhora, aquela que sempre foi fiel ao seu Filho Jesus, nos ajude também
a sermos fiéis a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.